Olá pessoal, então sou o Wagner, engenheiro aqui da TOLS. No último vídeo a gente apresentou para vocês toda a parte de configuração do nosso controlador de temperatura e também a gente mostrou duas aplicações, uma em bancada e uma em laboratório através de um forno. E hoje eu vou estar trazendo para vocês então a parte de configuração do nosso contador digital, que é o CDH 1360. Este então é um controlador que conta com entrada configurável de pulso para sensor PNP, NPN e contato seco. Ele também conta com uma entrada de reset externo e o preset dele é configurável. Você também pode dar o reset através da tecla frontal dele. Então agora a gente vai ali para o equipamento para mostrar toda a parte de parametrização do mesmo. Então pessoal, o CDH ele conta com 3 níveis de programação. No primeiro nível então a gente tem o acesso ao preset do controlador. Pressionando o botão P, terá acesso ao parâmetro. Ele é configurável de 0 até 9.999. Então pode incrementar, aumentar. Este preset é o valor que, dependendo da quantidade de pulsos que o controlador receber, ele vai incrementando. Quando atingir o valor configurado aqui, o relé irá acionar ou desligar conforme programado. Pressionando o botão P novamente, confirma o valor programado. Então, para acessar o nível 2 de programação, que é onde tem acesso à configuração de fator de correção, fator de multiplicação e tempo de auto-reset, basta desligar o equipamento, pressionar o botão P, manter pressionado e ligar o equipamento novamente. Então aqui a gente tem o fator de correção. O fator de correção, o que ele é? Conforme o valor programado aqui, é a quantidade de pulsos que será necessária para o controlador incrementar uma unidade na contagem dele. Então, se eu configurar ele em 5, serão necessários 5 pulsos na entrada do controlador para incrementar uma unidade na contagem. Caso seja configurado no valor 0, será habilitado o fator de multiplicação. O que é o fator de multiplicação? Então, cada pulso que o controlador receber na entrada dele será multiplicado por esse valor. Então, 2, 4, 6 e assim por diante. Próximo parâmetro então, do nível 2 é o tempo de auto-reset, que é o tempo que o controlador irá levar para resetar o estado do relé. Se ele estiver acionado, vai levar 2 segundos, o relé vai desligar. Se estiver desligado, vai levar 2 segundos e o relé vai ligar novamente. Então é configurável este parâmetro aqui. Pressionando o P novamente, retorna ao funcionamento normal do equipamento. O nível 3 de programação, novamente desligamos o equipamento, pressionamos o botão de incremento e decremento ao mesmo tempo e ligamos o equipamento. Então a gente está no nível 3 de programação já. O primeiro parâmetro é o estado do relé durante a contagem dos pulsos. Então, contato normalmente aberto, o relé vai ser acionado ao atingir o preset. E relé com contato normalmente fechado, o relé vai permanecer fechado durante a contagem e desligar ao atingir o preset. Filtro da entrada digital. Esse filtro é utilizado para evitar ruídos na entrada do equipamento. Então, quanto maior o valor, maior é o filtro da entrada e, consequentemente, menor a velocidade de leitura dos pulsos. Então, configurando em 0, que seria sem filtro, é possível atingir uma velocidade de contagem de até 6 kHz. Pressionando P para confirmar. Este parâmetro é o tipo de sensor utilizado. PNP para sensores PNP e também contato seco, e NPN para sensores NPN. O último parâmetro então do nível 3 é o tipo da borda de detecção do pulso de reset. Então, Fall ele vai detectar quando o botão for pressionado, ao soltar ele será feito o reset. E o Rise, quando pressionar o botão, ele já vai fazer o reset do valor de contagem. Então, de parâmetros que a gente tem são estes aí. Pressionando o botão P, retorna para o modo de funcionamento do equipamento. Então, pessoal, estamos aqui com o CDH 1360, contador digital da TOLS. Estarei demonstrando para vocês a ligação elétrica do controlador para os 3 modos possíveis dele. Então, contagem via contato seco, sensor PNP e sensor NPN. Então, aqui eu tenho um botão que irá simular o reset externo do equipamento, um botão para fazer o contato seco, um sensor PNP, um sensor NPN e um sinaleiro para fazer a demonstração do acionamento da saída. Também tem o cabo de alimentação com fase, onde eu tenho um jumper que eu irei conectar no comum do relé, e o neutro,
que também está ligado diretamente no sinaleiro. Então vamos começar a ligação elétrica. Farei primeiro a conexão do botão de contato seco para contagem. Então um fio dele vai conectado no pino 1 do controlador, que é a entrada de pulsos do mesmo, fazendo a ligação. E o outro fio vai conectado no pino 2 do controlador. Pronto. Agora ligando o botão responsável pelo reset externo, um dos fios é conectado no pino 4 e o outro fio vai conectado junto no pino 2, que é a saída 12 volts do controlador. Então vamos conectar junto aqui no pino 2. No conector inferior, então no pino 8, nós temos o comum do relé, onde estarei ligando o jumper que está conectado na fase. No pino 7 é a saída NA do relé, então vou estar conectando o sinaleiro. No pino 5 e 6 é a alimentação do controlador, então no pino 6 estarei ligando o neutro. E no pino 5 a fase para alimentação. Então, relembrando, pino 1 e 2 estão conectados o botão para contagem via contato seco. Pino 2 e 4 está o botão de auto reset. Pino 8, comum do relé, ligado diretamente na fase. Pino 7, a saída para o sinaleiro. Pino 6, o neutro. E pino 5, fase para alimentação. Nessa configuração, então, o equipamento irá funcionar via contato seco para contagem com o botão de reset externo. Deixei separado aqui também dois conectores já para deixar pronta a ligação do sensor PNP e do sensor NPN para facilitar na demonstração. Então o sensor PNP tem o comum o fio positivo dele, o fio negativo e a saída de sinal. Então vamos estar fazendo a ligação aqui no conector. Então o pino do conector que será responsável pelo pino 1 do controlador, a gente vai ligar o fio preto do sensor, que é a saída do sinal dele. No pino 2, que é a saída 12 volts do controlador, vamos ligar o fio marrom de alimentação do sensor. E no pino 3, a gente liga o GND do sensor. Agora eu vou fazer a conexão do sensor NPN ao conector, para depois utilizarmos ele na demonstração. Mesma coisa, alimentação do sensor, marrom positivo, azul negativo, preto saída do sinal. Então o preto vai conectado no pino 1 do controlador, o marrom aos 12 volts, pino 2, e o azul conectado no GND, pino 3 do controlador. Agora vamos para a parte de demonstração do funcionamento e configuração do controlador para funcionar nesses três modos, contato seco, PNP e NPN. Vamos lá para o controlador então. Então pessoal, depois de fazer a demonstração da ligação elétrica do controlador nos três modos possíveis, contato seco, sensor PNP e sensor NPN, estarei demonstrando o funcionamento do mesmo e a configuração básica dele para atuar nesses três modos. Então aqui a gente tem a configuração de contato seco, então aqui a gente tem o botão de reset externo e o botão de pulso e também o sinaleiro para demonstrar o acionamento da saída. Então vou fazer a configuração básica dele aqui agora para funcionar deste modo. Então pressionamos o botão P do controlador, desligamos o mesmo e ligamos novamente, acessando o nível 2 de programação. O fator de correção eu vou deixar em 1, então a cada pressionada que eu der no botão aqui será incrementado 1 na contagem. E o tempo de reset deixarei em 2 segundos também. Agora para acessar o nível 3 de programação, a gente pressiona o botão de incremento e decremento, desliga o controlador e liga novamente. Então nessa configuração vou deixar o relé com o contato normalmente aberto, então o relé vai acionar no fim ao atingir o preset.
O filtro da entrada digital deixarei em 50, já que estou utilizando contato seco. O sensor PNP vai funcionar para entrada de contato seco. E a borda de detecção do pulso de reset vou deixar em fall. Então quando eu pressionar o botão eu terei que soltar ele para efetuar o reset. Agora configurando o preset, está em 10, então quando o preset atingir o valor de 10, o relé irá ligar. O relé ligou, permanecerá aceso por 2 segundos e irá desligar por causa do tempo de auto reset. Também é possível resetar a contagem antes de atingir o preset. Basta pressionar o botão de reset externo ou o botão frontal do equipamento. Com isso a gente demonstrou então o funcionamento via contato seco. Agora estarei ligando um sensor PNP, demonstrando o seu funcionamento também. Pronto, sensor conectado. Ele é um sensor magnético, estarei utilizando uma chave para fazer o acionamento do sensor. Então podemos ver o seu funcionamento também. Como deixamos configurado o tipo de sensor em PNP no contato seco, então ele já está funcionando para esse sensor aqui também. Agora estarei ligando um sensor NPN, onde será necessário alterar a configuração do tipo de sensor. Pressionar o reset, pois ficou um pulso ali. Agora, de novo, para entrar na configuração do tipo de sensor, pressionamos o botão de incremento e decremento, desligamos o equipamento e ligamos novamente. O tipo de sensor, então, iremos alterar para NPN. E agora já está apto a funcionar com este sensor aqui. Pronto, com isso a gente demonstrou o funcionamento do controlador para os 3 tipos de configurações possíveis do equipamento. Então pessoal, com esse vídeo nós concluímos toda a apresentação do nosso contador digital CDH, toda a parte de parâmetros, configuração e a instalação elétrica do equipamento também. No próximo vídeo estarei trazendo para vocês o nosso temporizador, o TDH, e também toda a parametrização, configuração e instalação elétrica do equipamento, tá bom? Até mais, obrigado!